O poder constituinte originário, aquele que promulgou a Constituição, trouxe os três poderes, que são independentes e harmônicos entre si. Então nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Cabe aqui salientar que funções típicas são aquelas funções principais e as funções atípicas são aquelas secundárias, que são exercidas de forma excepcional. Com relação ao poder legislativo, sua função típica é legislar. Ao poder judiciário, cabe julgar os casos concretos que chegam até ele, aplicando a lei ao fato concreto. Ao poder executivo, sua função típica é administrar com base na lei já existente no país. Com relação ao poder executivo, ele também exerce função típica e atípica. Sua função atípica é a função de julgar e também a função de legislar. Veja que todos os poderes exercem funções típicas e atípicas, como foram ditas. Com relação ao poder legislativo, na sua função típica de legislar, quando ele não o faz ou quando ele o faz de forma falha, cabe ao Poder Judiciário suprir essa deficiência advinda do Poder Legislativo. E o Poder Judiciário o faz com base no chamado ativismo judicial. Ativismo judicial nada mais é do que uma técnica utilizada pelo Poder Judiciário que resolve de forma proativa o caso concreto que chega até ele, fazendo uma interpretação diretamente advinda da Constituição Federal. Então, na inexistência de uma lei infraconstitucional ou quando essa lei infraconstitucional ela é omissa ou falha, o Poder Judiciário se vale da própria Constituição Federal para resolver o litígio. Ela faz uma interpretação conforme à Constituição Federal e dá resolução àquele litígio pendente. O ativismo judicial tem sido objeto de críticas por parte da sociedade e também de toda a comunidade jurídica. Isso porque, segundo esses autores, o Poder Judiciário estaria usurpando a atividade legiferante que é legitimamente conferida ao Poder Legislativo. O Poder Judiciário faz uso do ativismo judicial e isto é válido, salutar para o Estado democrático, porque não podemos ficar à mercê da vontade do legislador, que muitas vezes é omisso na sua atribuição, na sua competência constitucional atribuída pelo legislador constituinte originário e pela Constituição Federal. O ativismo judicial é muito bem-vindo no Brasil e já é uma realidade no mundo todo e vem a proteger o cidadão. O Poder Judiciário, julgando nos casos de ações concentradas, ele decide as questões e essas decisões são vinculantes. São vinculantes para o Poder Executivo e para o próprio Poder Judiciário, mas não vincula o Poder Legislativo. O Poder Judiciário não pode obrigar o Poder Legislativo a editar determinada norma, determinada lei. Chama-se isso de soberania do Poder Legislativo na sua atividade legiferante. Nós sabemos que a edição de leis é necessária porque o país tem que acompanhar a evolução social. Então, a cada década surgem novos direitos, surge a necessidade do Poder Legislativo e está editando leis para acompanhar a evolução normal da sociedade. Quando o Poder Legislativo não faz e traz com isso, com essa postura omissa, algum prejuízo ao cidadão, o Poder Judiciário resolve por meio de decisões exaradas pelo STF, através de ações diretas de constitucionalidade, por meio de ações concentradas ou por meio do controle difuso de constitucionalidade. Então é muito bem-vindo o ativismo judicial, embora seja pacífico de críticas por parte da sociedade e de vários membros do Poder Judiciário e de outros poderes, mas é a única forma que temos para garantir e assegurar ao cidadão comum os seus direitos fundamentais. Lembrando aqui que vários países mais evoluídos que o nosso já fazem uso
desse mecanismo utilizado pelo Poder Judiciário. Vale aqui lembrar que o grande e saudoso Paulo Bonavides dizia que o século XVIII foi marcado pelo protagonismo do poder legislativo. No século XIX, o protagonista, segundo Paulo Bonavides, foi o poder executivo. E no século XX e XXI, o grande protagonista é o poder judiciário, justamente porque cabe a ele a proteção dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos que existem numa órbita internacional, encartada numa Constituição Federal de determinado país. Deixo aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.